Dando sequência aí ao nosso estaleiro de líderes, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que pode até ser meio delicado nessa questão da liderança, porque nem tudo que diz respeito à liderança é um mar de rosas, né? Liderar, estar numa posição de liderança ou entender-se que é necessário preparar-se para ser um líder, uma líder, seja dentro da comunidade cristã, seja no nosso ambiente profissional, seja onde for, isso também traz os seus riscos. E a nossa necessidade de pensarmos um pouco sobre o nosso coração diante dessa tarefa, diante da necessidade da liderança. Então, a gente precisa conversar nessa noite sobre os pecados silenciosos do líder. Qual é a ideia? A ideia de nós, nessa noite, pensarmos um pouco sobre aquilo que vai nos acompanhar sempre, porque está dentro de cada um de nós, seres humanos. São pecados que vêm mais ou menos já aqui com a gente. Mas na vida de um líder, na vida de uma líder, seja em qual for o ambiente, esses pecados silenciosos são aqueles que ninguém vê, aqueles que ninguém escuta, mas são esses pecados que nos destroem. Esses pecados que podem pôr tudo, absolutamente tudo, a se perder, por causa que nós não percebemos, não nos demos conta da existência deles e dos riscos que eles trazem para a nossa vida. Então eu quero conversar com vocês partindo de uma conversa de Jesus com os seus discípulos, que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Eu vou projetar, são poucos textos, mas você já pode pegar a sua Bíblia, porque a gente vai ler bastante Bíblia hoje. Então já deixa na mão aí sua Bíblia, seu celular, tablet, enfim, porque a gente vai ler bastante coisa. Esse texto de Mateus eu vou projetar. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 20. Nós lemos o seguinte: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: Declara que no teu reino, estes meus 2 filhos se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa conversa de Jesus com os discípulos é tão importante que você encontra o registro dela em todos os evangelhos, com exceção de João. Essa conversa aparece lá em Marcos capítulo 10, exatamente no mesmo contexto. A diferença é que Marcos ele é um pouco mais direto. Mateus deu uma aliviada no caso dos 2 discípulos, porque disse que quem fez a pergunta para Jesus foi quem? Vocês prestaram atenção logo no começo? Quem fez o pedido para Jesus? A mãe deles. Né? Então você imagina a sua mamãe chegando para Jesus: olha, tá vendo esses meus 2 filhos? Eles são o máximo, mestre. Deixa que cada um deles sente ao seu lado, no seu trono, no seu reino, na sua glória e etc. Né? Marcos já é mais direto, ele não fala que foi a mãe dos discípulos que fez a pergunta, o pedido para Jesus. Ele vai dizer que os próprios discípulos, filhos de Zebedeu, fizeram esse pedido para Jesus. E em Lucas capítulo 22 você vai encontrar exatamente a mesma conversa, mas num outro contexto, onde ali eles não estão pedindo para Jesus um lugar de honra no seu reino, para liderarem, para governarem junto com Jesus.
Eles não estão pedindo isso. É uma discussão que surge entre os discípulos sobre qual deles é o maior. E essa discussão dos discípulos entre eles sobre qual deles é o maior está acontecendo na cena em que Jesus está celebrando a última ceia com os seus discípulos. Jesus está lá partindo o pão, dizendo o seguinte para eles: esse pão é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Este cálice é a nova aliança que eu faço no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. E nesse contexto, eles estão discutindo qual deles é o maior. E aí Jesus chega e diz para eles exatamente essas mesmas palavras. Vocês sabem como funciona a liderança segundo os padrões humanos, a liderança segundo o que nós vemos nos reinos e nos seus reis. Vocês sabem como que os governantes governam as suas nações, como os senhores governam as suas casas. Vocês sabem disso. Aí ele dá um alerta muito importante. Mas vocês não serão assim. Vocês serão diferentes. Os princípios que regerão vocês são outros. Onde vocês não vão buscar por posição. Vocês não vão discutir entre vocês e quererem ser os maiores em relação aos outros. É exatamente o oposto. No meu reino, eu estabeleço, portanto, um outro padrão. Que o líder não é aquele que está à frente e que se torna o maior, mas aquele que entendeu quem é Jesus e quem Ele é, à luz de Cristo. E, portanto, ele assume a sua função de servo. Ele não busca ser maior, ele busca diminuir. Ele não busca ser servido, ele busca servir. E aí Jesus, portanto, estabelece uma nova ordem para essas coisas. Algumas considerações sobre isso que eu quero apenas com esse texto, com esse pequeno diálogo de Jesus com os discípulos, levantar o problema que a gente precisa tratar nessa noite. O desejo dos dois discípulos está relacionado à liderança. Perceba que sentar-se ao lado de Jesus, um à direita e o outro à esquerda, quando Jesus assentasse sobre o seu trono, não é uma questão de eu vou sentar lá porque a vista é melhor. Não é que eu vou sentar lá porque a poltrona é reclinável. Sentar-se um à direita e sentar-se um à esquerda significa dê aos meus filhos, ou se nós formos de acordo com Marcos, dê a nós as posições no teu governo, no teu reino, de liderança, junto com o Senhor. Conceda a nós o lugar de liderança ao teu lado, um à tua direita e outro à tua esquerda, para que nós governemos juntos com o Senhor. Então, a questão que os discípulos levantam é uma questão muito séria, que já revela muito do coração humano. Lembra-se disso. Não se trata dos discípulos, se trata do coração humano. Porque isso que está movendo os discípulos, lá na narrativa de Lucas, no capítulo 22, é dito que não como apenas dois discípulos que estão querendo as melhores posições, mas quando os discípulos como um todo estão discutindo entre si qual deles é o maior. Esse é um problema do coração humano. E aqui se revela que no momento onde é crucial, Jesus celebrando a última ceia, nesse contexto tão marcante da vida de Jesus, a discussão dos discípulos é sobre qual deles é o maior. É melhor eu trocar o microfone, porque eu estou vendo que está falhando às vezes. Continuo? Tá. Um segundo ponto. Andar com Jesus e ouvir e conhecer os seus ensinos não nos isenta de agirmos de modo contrário ao que temos visto e ouvido dele. Esses discípulos são aqueles que estão acompanhando Jesus. Eles ouviram todos os seus ensinos, viram todos os seus milagres. Eles são os que, do povo todo, que naqueles dias acompanhou o ministério de Jesus por aqueles 3 anos, estes discípulos foram aqueles que estiveram mais próximos de Jesus. Eles não frequentaram uma semana por mês com Jesus de encontros. Eles viveram com Jesus durante 3 anos. Eles ficaram nas mesmas casas, eles viajaram juntos, eles dividiram refeições, estiveram o tempo todo juntos, ouvindo Jesus, o ensino de Jesus sobre o serviço, sobre o evangelho, sobre o reino de Deus. Esses homens foram, talvez, se a gente quiser olhar dessa forma, os mais privilegiados da história. Porque eles tiveram a honra de andarem com Jesus
e andarem com Jesus de um jeito muito próximo, diferente da multidão que o ouvia ocasionalmente, diferente das pessoas nas cidades que recebiam ocasionalmente uma visita de Jesus. Esses discípulos estavam com Jesus o tempo todo. E mesmo assim, o que a gente vê? Que nos momentos decisivos, esses discípulos revelam muito do seu coração. E estarem com Jesus, ouvirem Jesus, ouvirem todos os seus ensinos, verem tudo o que ele fazia, não os isentou de dizerem coisas como eles disseram, de revelar para Deus, de revelar um para o outro o que se passava no seu coração. Portanto, é muito possível que todos nós cristãos, independente do ponto em que estamos na nossa caminhada com Cristo, independente se nós estamos começando a nossa jornada com Cristo, ou se já estamos caminhando com Cristo há muitos anos, o tempo ouvindo e vendo o que Jesus faz, não nos isenta de agirmos de forma completamente contrária a tudo aquilo que nós temos visto ele fazer e ouvido ele dizer. E muitas vezes, e infelizmente para nós, isso pode até acontecer com a gente, simplesmente porque estamos tão familiarizados com Jesus e achamos que já sabemos tanto sobre ele, que já nós nem mais paramos para avaliar o nosso coração em relação a ele. Por isso, gente, pode ser que até os nossos mais nobres projetos estejam contaminados desde a raiz por uma motivação pecaminosa. É possível que até mesmo os nossos mais nobres projetos estejam contaminados desde a raiz por uma motivação pecaminosa. O que nos leva a empreendermos um projeto é a nossa motivação. O que nos move a servirmos o reino de Deus, o que nos move a desenvolvermos os nossos projetos, o que nos move a trabalharmos para a realização de um projeto, o que nos move a nossa formação, a nossa motivação conta e conta muito. E por causa de que os discípulos de Jesus, talvez aqueles que mais conheçam Jesus, nem mesmo eles estão isentos de terem projetos no coração que na cabeça deles são os mais nobres projetos: reinar junto com Cristo, ser um auxiliar dele no governo. Os mais nobres projetos podem estar contaminados desde o início por uma motivação que não é a motivação de Cristo, é uma motivação do nosso coração forjado no pecado. Por isso é que a nossa tendência é sempre voltarmos ao que nós éramos antes de conhecê-lo. É nos esquecermos que Jesus inverteu as ordens e que nós, ao invés de buscarmos o princípio de liderança que Jesus estabeleceu para nós, nós buscamos princípios de liderança de acordo com os padrões humanos. E aí o que acontece? Aquilo que Jesus ensinou para nós, às vezes, não bate as nossas metas. Aquilo que Jesus ensinou para nós sobre como liderar, nem sempre alcança os resultados desejáveis, de grandes números, de grandes proporções. E essas proporções e números são determinados pelos nossos próprios desejos e pela imposição social. E às vezes buscamos construir coisas, empreender projetos de acordo com valores que não são aqueles que Jesus deixou para nós. E qual é a nossa tendência? É deixar de sermos como Jesus e nos tornarmos como os governantes das nações. Voltarmos a querer estabelecer o nosso projeto de liderança de acordo com aquilo que nós vimos em governantes das nações, em grandes empresários, em grandes marqueteiros, em grandes líderes do mundo corporativo. Por quê? Porque eles são homens de sucesso. E se eles são homens de sucesso, inevitavelmente os princípios de liderança deles e gestão são aplicáveis à fé cristã. E aí a gente faz isso sem a menor reflexão, sem pensar se isso de fato é válido, ou se esses princípios que regem a administração, a gestão, a liderança deles, estão ou não estão de acordo com os princípios que Jesus estabeleceu. Uma coisa eu tenho que deixar muito clara, porque é o que Jesus deixa muito claro para nós. Existem dois padrões. Existe o de Jesus, onde o maior é o último
é aquele que serve, não é aquele que é grande, mas aquele que é pequeno. E existe o padrão do pecado, que são os padrões humanos, totalmente nossos, onde é exatamente a ordem invertida. A gente precisa, portanto, refletir sobre isso. Aqui reside esse grande problema, portanto. O nosso coração é um coração enganoso. E muitas vezes vamos ter que lidar com essa realidade. Não podemos confiar no nosso coração. Não podemos achar que tudo o que sai do nosso coração é coisa boa porque nós acreditamos em Deus, vimos a igreja, oramos, lemos a Bíblia. Não podemos confiar nesse coração. Nós sempre precisamos submeter os anseios, os desejos, os projetos do nosso coração a Jesus Cristo, para que Ele avalie, para que Ele nos diga se aquilo que está no coração é de fato algo que está no coração dele, ou se é apenas o nosso próprio desejo enganoso, o nosso próprio coração enganoso que está em atividade. E por fim, a última consideração. E nós nos acostumamos a pensar que os pecados que acabam com a jornada de qualquer líder são aqueles pecados que o líder comete, mas que tem que esconder. E quando esses pecados vêm à luz, a carreira dele termina. Ele deixa de ser um líder. E a história é muito clara em dizer para nós que pecados são esses. São pecados relacionados a sexo. Líderes que deixam de ser líderes, que perdem, que caem, e que um pecado mancha para sempre a moral dessa pessoa. Pode até se arrepender, pode até ser tratado e voltar à sua antiga posição, mas ele carregará para sempre a marca do erro que ele cometeu. E nós sempre pensamos que esses são os pecados relacionados a sexo. Mas nós, e na minha opinião, essa é uma das formas de nós nos enganarmos com uma facilidade muito grande. Porque um pecado relacionado a sexo não nasce no sexo, nasce em outro lugar. Nasce num pecado silencioso. E exatamente nesse primeiro pecado silencioso que nós vamos trabalhar, a cobiça. O primeiro pecado silencioso que nos ataca, que está em nós, silencioso e quietinho, mas trabalhando e agindo lá dentro de nós, e que vai destruir a gente, é a cobiça. Pecados relacionados a sexo estão errados? É claro que eles estão errados, mas nunca se esqueça de uma coisa: todos os pecados relacionados a sexo surgem na cobiça. Tem a sua raiz na cobiça. Todos, absolutamente todos. Por isso mesmo que cobiça é algo que está presente, marcada na Bíblia, como sendo a raiz de todo o pecado. Todo o pecado tem a sua origem, o seu fundamento na cobiça. Olha o que diz 2 Pedro 1,4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. O que causa toda a corrupção que está no mundo? Segundo esse texto, segundo a Bíblia, a cobiça. E a gente fala de corrupção, a gente lembra de política, né? Mas não é esse o conceito de corrupção que tem aqui. Corrupção, como todo e qualquer pecado relacionado à ação humana. Tudo o que fazemos e que é errado é uma corrupção, é um desvio. E tudo é causado pelo quê? Tudo é causado pela cobiça. Interessante a forma, novamente, como a Bíblia nos expõe a cobiça como a raiz de todo pecado. Outro texto, 1 João. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando ele fala de pecado, o que ele fala? Ou seja, tudo o que há no mundo que você não deve amar. Ele diz da cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. O interessante é que ostentação hoje é uma coisa tão normal que já virou até estilo musical. Já repararam isso?
É tão normal, é tão legal. Tem gente que compra revista de ostentação. Eu não vou falar o nome da revista, está gravando, vai para a internet, sei lá. Mas tem revistas que são feitas para expor ostentação. E as pessoas pobres compram revista da ostentação. Para quê? Para se imaginarem, para se projetarem, para cobiçarem aquilo que está lá. Programas televisivos são feitos para a cobiça, para a ostentação. Aquilo que a Bíblia chama de a raiz de todo o pecado, o nosso mundo celebra como uma virtude. Você já parou para pensar nisso? Já parou para refletir sobre isso? Que o que a Bíblia chama de raiz de todo o pecado, a cobiça, o nosso mundo considera virtude. Porque cobiça, como sinônimo de ambição, você já viu um empresário ir bem se ele não for ambicioso? Você quer um bom empresário? Ele tem que ser ambicioso, ele tem que querer mais. O nosso mundo não é construído em cima da ambição. Este é o produto que hoje está no mercado. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver um produto que ocupe o lugar desse. E o meu produto vai ocupar o lugar que hoje está em evidência no mercado. O nosso mundo celebra a cobiça como uma virtude. E os melhores e os grandes do nosso mundo são os homens e as mulheres mais cobiçosas que existem. Porque chegaram onde chegaram, movidos pela cobiça. E a cobiça, gente, é silenciosa para nós. Porque não pensa você que nós estamos isentos da cobiça. Ela está dentro de cada um de nós, de uma forma mais marcante do que a gente pode imaginar. E ela se manifesta de diversas formas. Outro texto, 2 Pedro 2,3, em sua cobiça tais mestres, e nesse contexto você pode ler o seguinte, em sua cobiça tais líderes, os explorarão com histórias que inventaram, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Segunda carta de Pedro está alertando aqueles cristãos sobre a presença de falsos mestres, de falsos líderes dentro da comunidade cristã. E aí ele diz o quê? Que esses homens são movidos pelo quê? Pela sua cobiça. Em sua cobiça é que eles explorarão vocês. É em sua cobiça, movidos pela cobiça, que eles tentarão causar uma destruição no meio de vocês. Por fim, Judas 11, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Essa passagem é interessante. Judas, no versículo 11, lá da sua pequena carta, nos dá um versículo brilhante. Porque o que tem em comum Caim, Balaão e Corá? A cobiça. A cobiça. Qual é o caminho de Caim? Eu querer o que o meu irmão tem. Eu querer o que é do meu irmão. Eu quero a posição dele. Eu quero um Deus que aceite o que eu tenho a oferecer como ele aceita o do meu irmão. Eu quero aquilo para mim. Mas eu não tenho. E o que eu faço? Eu vou lá e mato o meu irmão. Porque a cobiça, no livro de Gênesis, e essa sequência do capítulo 4 e do capítulo 5 de Gênesis, gera o que na teologia a gente chama de espiral da violência. Porque a cobiça é o que leva Caim a matar Abel. E a sequência das histórias, dos descendentes de Caim, o que você vai ver? Exatamente a espiral da violência. Se Caim é vingado 7 vezes, eu o serei 70 vezes 7, porque matei um homem e matei um menino. Essa é a sequência. Gera ali, portanto, a destruição na humanidade. A raiz da humanidade, a nossa violência, a nossa corrupção, tudo o que há de mais podre e destrutivo nesse mundo, está nesse mundo por causa da cobiça. Qual foi o pecado de Adão e de Eva, senão a cobiça? Eu quero um entendimento que eu não tenho. E a serpente me diz que se eu comer desse fruto, eu terei o entendimento que eu não tenho. Então, o que ela faz? Ela vai lá e come o fruto. Por quê? Porque era o entendimento que ela não possuía. Ela cobiçou aquele entendimento. Ela cobiçou o conhecimento que estava reservado a Deus. E por isso ela pecou.
E a sequência de toda a história é uma história de destruição por causa disso. Balaão, um profeta pago para profetizar. Eu não vou entrar um pouco na história de Balaão, porque a gente já está com o nosso tempo avançado. Eu quero ir direto para Corá. Corá. Eles foram destruídos na rebelião de Corá. Quem é esse sujeito? E que rebelião é essa? Talvez seja um sujeito não tão conhecido da gente, né? Vocês gostam de ler a Bíblia? Sim ou não? Vou perguntar de novo, hein? Vocês gostam de ler a Bíblia? Ainda bem que vocês disseram isso, porque eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia em Números, capítulo 16. E eu duvido que hoje você saiu de casa e imaginou que você leria comigo 50 versículos de Números, capítulo 16. Você não imaginou isso, né? Mas olha que surpresa agradável. Vocês vão ler comigo 50 versículos do capítulo 16 do livro de Números. E eu já vou dizendo para vocês o seguinte, antes que vocês se cansem antes de começar a leitura, a narrativa é muito dinâmica, tem bastante movimentação, então fiquem tranquilos que vocês vão ser bem entretidos por ela. Começando lá no capítulo 16, versículo 1. Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas. E quem eram eles? Líderes bem conhecidos na comunidade que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Senhor, que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que estão todos os seus seguidores. É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que você se queixe contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles disseram: nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel para matar-nos no deserto? E ainda quer se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: afastem-se dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida,
Ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel seguiram. Ele advertiu a comunidade: afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, ou seja, descerem vivos à sepultura, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: diga a Eleazar, o filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários dentre os restos fumegantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâminas e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e se tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se ajuntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram, rosto em terra. E Moisés disse a Arão: pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que já haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Impressionante essa história, não é? Impressionante. Quanta gente morta. Isso é uma coisa que até nos assusta às vezes, né? Ler esse tipo de coisa na Bíblia, né? E principalmente Deus agindo para matar o povo. Se você ler alguns capítulos anteriores, você vai ver a execução de um homem apedrejado fora do acampamento porque ele trabalhou no sábado. Era um período meio complicado, onde o povo estava rumando à terra prometida, aprendendo ali a lidar com o Senhor e aquilo que é sagrado para Deus. Um período duro, onde o deserto seria para eles uma verdadeira escola, lhes daria uma verdadeira lição. E nessa história toda que acontece nessa cena, nós temos um núcleo, uma fala central de Moisés,
que dá o tom de tudo aquilo que aconteceu nessa nossa narrativa. Isso se encontra lá nos versículos 8 a 11, quando Moisés vai chegar para Corá e dizer para Corá a besteira que Corá estava fazendo. O que significa isso que você fez? Porque para pensar comigo, por causa da atitude de Corá, de se voltar contra Moisés e Arão, e de questionar o porquê eles se colocavam acima dos demais, é que toda essa tragédia aconteceu. Não só ele, como os seus 2 amigos, todas as suas famílias, todos os seus seguidores, e de lambuja, mais 14.700 pessoas do povo. Por causa de uma atitude de Corá. Parece ser um negócio que a gente pode olhar de 2 formas. Eu não quero saber desse Deus matador. A outra coisa é você olhar da seguinte forma: a coisa foi tão séria que Deus agiu dessa forma. É eu olhar para o que Ele está me dizendo. E quando olhamos para o que Ele está nos dizendo, a gente lê essa frase de Moisés: agora, ouçam-me, levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você, Corá, e todos os seus irmãos levitas para junto dele. Agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Esse texto já foi usado muitas vezes para aquela velha máxima que nós, que já estamos no Evangelho há alguns anos, conhecemos: não fale contra o ungido do Senhor. Não é isso? Porque se você falar contra o ungido do Senhor, olha a rebelião de Corá. Se você falar contra o ungido do Senhor, olha o que aconteceu com Corá, vai acontecer com você. Qualquer chão estremecendo, você vai falar: a terra vai abrir, vai me engolir, pronto. Por quê? Porque eu falei contra o ungido do Senhor. Gente, que besteira. Porque não é nada disso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é algo que diz respeito a todos nós, e principalmente aqueles que têm a ousadia de dizer isso, se esconderem atrás dessa afirmação: eu sou ungido do Senhor e você não pode falar contra mim. Especialmente contra esses homens, porque esses homens se assemelham mais a Corá do que a Moisés. E aí, quando a gente vê essa história, o que a gente vai perceber? Moisés fica pasmo diante do que aconteceu. Primeira coisa que eu acho que esse texto, principalmente essa parte que para mim é nuclear no texto, mostra para a gente, é uma crise de identidade. Quando nós não sabemos quem somos, corremos o risco de nos apropriarmos da identidade de outro, impulsionados pela cobiça. O texto disse várias vezes, até esse ponto, que Corá era levita. Corá, o levita, você e os levitas, seus irmãos levitas. Há uma ênfase do narrador em mostrar a identidade levítica de Corá. Mas parece que isso não estava claro para Corá. Como se ele tivesse esquecido do que significa ser um levita. Então o que ele faz? Ele se projeta. O que ele faz? Ele tenta assumir uma identidade que não é dele. A identidade de Moisés e a identidade de Arão. O que Moisés disse? Já não basta você ser um levita, você quer ser um sacerdote? Você quer, portanto, ser um descendente de Arão? Não basta você ser um descendente da tribo de Levi, você também quer ser alguém de Arão e ser, portanto, um sacerdote? O ofício do levita não está suficiente para você? Você não entendeu qual é a sua identidade? Porque quando nós não entendemos quem nós somos, com uma facilidade muito grande, nós nos apropriamos da identidade de uma pessoa que nós admiramos. E admiramos não porque queremos reconhecer que aquela pessoa é boa, é qualquer outra coisa. O admiramos porque queremos estar no lugar dele, queremos ser como quem ele é. E movidos pela cobiça, tentamos assumir uma identidade que não é a nossa. E é exatamente o que acontece com Corá. Daí vem a pergunta: e para nós, o que e como
nos proteger diante disso. Porque crise de identidade, todos nós passamos. Crise de identidade passamos e não é uma vez na vida, passamos algumas vezes. E nas nossas crises de identidade, onde já não sabemos mais quem somos, e aí facilmente procuramos uma identidade para nos projetarmos nela, nos apropriarmos dessa identidade, movidos pela cobiça, nós corremos o risco de perdermos a nossa identidade por completo. E isso acontece com a gente várias vezes ao longo da nossa vida. Por isso, quando a crise de identidade chega a nós, do que nós precisamos nos lembrar? Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. Porque a crise de identidade não é uma amnésia. É você perdido, é você perdida, por causa de algo que aconteceu na sua vida. Um sofrimento, o seu pecado, uma injustiça, simplesmente a idade chegando, você olhando para o futuro, enfim, existem diversas razões para acontecer uma crise de identidade. Por isso, nós precisamos trazer à memória a verdade do Evangelho. Porque nós, seres humanos, enquanto pecadores, temos um problema muito grave com a nossa identidade. A humanidade pecadora, desviada de Deus, essa raiz que está nesse coração enganoso, tem um problema muito grave em entender quem é. Você já parou para pensar que na Bíblia, quando Deus é perguntado por Moisés sobre o que eu direi quando o povo me vir chegando e eu disser todas essas coisas para o povo, eu vou dizer o que para eles quando eles me perguntarem quem me enviou? Qual é a resposta de Deus? Eu sou o que sou. Você vai dizer para o povo, o eu sou me enviou a vocês. Sabe o que isso significa? Que Deus é a única pessoa que tem uma identidade plenamente definida. Ele é o único que pode dizer que é. Você pode dizer, eu sou várias coisas, mas o eu sou define as coisas que você faz e não quem você é. Eu sou professor, eu sou motorista, eu sou marido, eu sou pai, eu sou qualquer coisa. Define as coisas que você faz. Mas o eu sou de Deus define a sua identidade. Eu sou quem eu sou. Eu não preciso de nenhum complemento para isso. Eu sou, e o eu sou é a minha identidade definida. Ele é o único que tem uma identidade plena, completa e definida. Todos nós, por causa do pecado, não temos essa identidade. E nos perdemos nas nossas crises de identidade exatamente por isso. Mas daí o que acontece na história? Esse Deus nos traz uma boa nova. E na boa nova, no Evangelho, Ele nos conferiu uma identidade. E isso é expresso pelo apóstolo Paulo na sua experiência pessoal em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aonde está a nossa identidade? A nossa identidade está em Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem agora nos diz quem somos. Porque quem somos agora já não nos importa mais. Porque quem éramos foi crucificado com Cristo. E a nova vida já não é mais minha, é Cristo que vive em mim. E Cristo, diferente de nós, não tem crises de identidade. O Cristo entre nós é o eu sou que se fez carne e habitou entre nós. O Cristo que vive entre nós é aquele que, portanto, agora te confere identidade. Quem você é, na sua crise de identidade, não se projete na identidade de quem você admira por cobiça. Não se aproprie da identidade de outro ser humano, pecador como você. Não se aproprie de várias identidades, de pessoas onde você vai pegando identidade de cada uma dessas pessoas para formar esse ser estranho, esse Frankenstein que é a gente,
constituído por pedaços de gente. Não faça isso. Por quê? Porque não é mais preciso fazer isso. A sua identidade está na cruz de Jesus Cristo. Ali, no sacrifício dele e na nova vida que ele concedeu a você, é que ele disse definitivamente quem você é. Você é filho de Deus, recebido na casa do Pai. Você é aquele que tem o Filho de Deus agora vivendo dentro de você. Já não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a segurança que nós podemos ter na identidade que nos foi conferida por Jesus Cristo. Nas nossas crises de identidade, não tente olhar para dentro de você, não tente olhar para as pessoas ao seu redor. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, porque esse Cristo, no seu sacrifício e na sua ressurreição, vai te trazer à memória quem de fato você é. Quem você é está nele. Por isso, nós temos a segurança na identidade que nos foi dada por Cristo. Um outro ponto a considerar sobre Corá e a sua rebelião, que é o descontentamento e as pressões exteriores. Ao encontrarmos quem nos apoie em nossa cobiça, estamos a um passo de jogar tudo fora, tudo o que Deus confiou a nós. Quando nós encontramos alguém que nos apoie na nossa cobiça. O que o texto disse para a gente? Corá estava sozinho nessa história? Chegou ele diante de Moisés sozinho um dia que ele acordou com o pé esquerdo e falou, eu vou desbancar esse Moisés. Ele fez isso sozinho? Outra coisa, ele, os seus 2 amigos e os 250 líderes bem conhecidos no meio do povo, você acha que eles decidiram isso da noite para o dia? Você acha que esse apoio a Corá e essa coragem de Corá chegar diante de Moisés para dizer tudo o que ele disse para Moisés, você acha que tudo isso que Corá fez, ele fez porque da noite para o dia ele decidiu fazer isso? E de repente, 250 caras mais 2 amigos apareceram lá para apoiar ele? Não. Não aconteceu. O que de fato acontece é que Corá tinha o apoio dos filhos de Eliabe e dos 250 líderes do povo. Ele não estava sozinho. Isso significa que Corá encontrou aqueles que o apoiavam na sua cobiça. O descontentamento e as pressões exteriores, portanto, nos levam a agir como Corá. Nos levam a fazer o mesmo que ele fez. Por isso, se eu posso te dar, ou se a gente pode pensar em algumas coisas sobre isso. A primeira coisa, não se cerque de pessoas que te apoiam em tudo. Já começa por aí. Não se cerque de pessoas que te apoiam em tudo. Cuidado com isso. Porque o teu coração é enganoso e o coração da pessoa que está do teu lado também é enganoso. A cobiça é a raiz de todo pecado, portanto está dentro de cada um de nós. Se você se cercar de pessoas que te apoiam em tudo, pode ser que aconteça na sua vida o que aconteceu com Corá. Ele tinha um monte de gente apoiando ele em tudo. Outro conselho, não queira a desgraça de viver rodeado de pessoas que concordam sempre com você. Não queira a desgraça de viver rodeado de pessoas que concordam o tempo todo com você. Esse é um outro problema. Não só as pessoas que nos apoiam, mas a pessoa que concorda com tudo que a gente diz, que não nos questiona em nada, que não nos aponta nenhuma falha. São pessoas, às vezes, que nos admiram e fazem isso porque até gostam de nós. E acham que estão fazendo um favor para nós quando vê a gente cometendo um erro e não fala nada. Ou que concorda com o seu erro. Não, mas é assim mesmo. Não caia nessa desgraça de se rodear de pessoas que concordam com você o tempo todo. O contraponto é fundamental na nossa vida. E mais do que o contraponto, é fundamental na nossa vida termos pessoas que tenham a liberdade plena de chegarem para nós e dizerem o seguinte: você está fazendo uma besteira que não tem tamanho. Você é cobiçoso, você é orgulhoso.
Há um tempo atrás, estava conversando isso com o Renan esses dias, há um tempo atrás o professor Itamir Neves chegou para mim, eu estava no meu primeiro ano como professor, 10 anos atrás, portanto. E naquele primeiro ano nós dávamos aula juntos no seminário no mesmo dia. E num momento de intervalo, o Itamir, eu já caminhava com ele há algum tempo, e ele é para mim um discipulador, um mentor, um pai praticamente para mim. Aí o Itamir me chamou lá fora, no estacionamento da faculdade, que é ali na Flan, lá em Arujá, então é num mirante, é um lugar gostoso, cheio de árvores, assim. Então eu falei, que clima bom, né? Aí a gente lá, sentadinho, olhando as árvores e tudo mais, aí o Itamir vira para mim e fala, Israel, você é orgulhoso demais. Você é orgulhoso demais, demais. Quando eu ouvi aquilo, eu quase caí da cadeira. Porque, numa boa, eu achava que eu era um poço de humildade. Né? Você imagina que você é orgulhoso? Você não acha isso, né? Eu falo, mas Itamir, eu sou a pessoa mais humilde que eu já conheci. Como você está falando que eu sou orgulhoso? De onde vem essa ideia? E aí ele começou a apontar uma lista gigantesca de coisas que ele observava em mim, que eu não fazia a mínima ideia que ele observava. E aí, naquelas coisas todas que ele dizia sobre mim, ele me falava, você é um orgulhoso. E eu estou te dizendo isso, porque eu quero que você vença o orgulho. Eu quero que você supere isso. Uma outra experiência que eu tive, não foi tão drástica, isso é o jeito Itamir de ser, né? Mas uma outra experiência, não faz muito tempo, isso foi, acho que no ano passado, no começo do ano passado, eu fiz um congresso junto com o Dr. Shed em Ijuí, no Rio Grande do Sul. E aí nós nos encontramos no voo em Curitiba, fomos juntos até Passo Fundo, se eu não me engano, e de lá nós alugamos um carro e viajamos 3 horas até Ijuí, porque teve um congestionamento na estrada. Foram 3 horas de conversa. E sobre o que você acha que foi a conversa? Orgulho. 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 E aí é interessante, porque o Dr. Shed era alguém que sempre que tinha oportunidade, não falava como Itamir, você é orgulhoso. Ele perguntava, como vai o orgulho do irmão? Ele é polido, educado. Então, como vai o seu orgulho? Está bem, Dr. Shed, está bem, está por aqui ainda, fazendo seus estragos às vezes, mas é isso. E ao longo da vida eu fui experimentando essas experiências para lidar com o meu orgulho. Eu sarei do meu orgulho? Não, de jeito nenhum. Ainda sofro muito com ele. Mas hoje eu sou plenamente consciente do meu orgulho. E eu tomo todas as precauções necessárias para que o meu orgulho não acabe comigo. Faço tudo o que é possível para que o meu orgulho não acabe comigo. Uma das últimas coisas que eu fiz, mais drásticas assim, é querer nunca mais ter o meu nome divulgado por mim em absolutamente lugar nenhum. Eu não quero rede social, eu não tenho Facebook já há 2 anos, eu não tenho Twitter, eu não faço divulgação de vídeos, eu não faço absolutamente nada que divulgue o meu nome. Por que eu faço isso? Porque eu sou o máximo, porque eu sou bom? Não. E eu confesso para vocês, eu faço isso porque eu sou tremendamente orgulhoso. E eu sei que isso é algo que vai me destruir. Se eu não fizer, eu sei quais são os resultados. E nós precisamos ter pessoas ao nosso redor que não concordem com a gente e que tenham coragem e liberdade dada por nós para chegar e dizer quem nós somos. Eu não quero amigos como o de Corá. Eu não quero 250 líderes conhecidos do povo me dando tapinhas nas costas, porque eu sei que isso vai ser a minha destruição. E a Bíblia deixa isso claro nessa narrativa para a gente. Por fim, cuidado, e essa eu vou pegar pesado, tá? Cuidado com amigos, com esposa, com marido, com pai, com mãe, que sem saber alimentam a nossa cobiça. Cuidado com as pessoas até mesmo mais próximas de vocês, que alimentam a nossa cobiça. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquela história de você, marido, depois de uma decepção no trabalho, na igreja, no ministério, no pequeno grupo, seja lá o que for, voltar para casa conversando com a sua esposa e a sua esposa dizer o seguinte para você, era você que deveria estar lá e não ele? Sabe o que ela está sendo para você? Uma amiga de Corá.
Cuidado com isso. E você, esposa, e você, homem, marido, cuidado para não ser um amigo de Corá para ninguém. Cuidado para que as suas palavras, tão bonitas, de incentivo, de ânimo, de reconhecimento, não se tornem para ele ou para ela palavras de amigos de Corá. Há um tempo atrás eu estava num congresso enorme, e fui para assistir o congresso. Muita gente, enfim, e aí uma pessoa querida, que eu amo demais, chegou para mim um dia, do lado do congresso, e disse o seguinte: eu queria ver você como palestrante desse congresso no ano que vem. E aí na mesma hora, eu penso, eu não quero isso. Mas quem disse que eu quero isso? Eu não quero ser palestrante nesse congresso. Por que eu iria querer ser palestrante nesse congresso? Porque tem algumas milhares de pessoas lá sentadas assistindo? Porque é um congresso de renome? Porque tem um monte de palestrante conhecido junto comigo? Por que eu iria querer isso? Eu não quero isso. E ali, na palavra de uma pessoa que eu amo, uma pessoa amiga, próxima, o que eu tinha? A tentação da cobiça, uma amiga de Corá. E quantas vezes nós não somos isso para as pessoas que estão ao nosso redor? Quantas vezes nas nossas palavras nós não jogamos pessoas contra pessoas, promovemos a competição e despertamos a cobiça no coração do outro? Nós temos que tomar cuidado com isso. Como filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Como é que nós evitamos o pecado do descontentamento e evitamos sucumbir às pressões exteriores? Quando nós temos clareza de identidade e clareza de missão. Clareza de identidade e clareza de missão. Jesus tem essa clareza. E essas palavras dele deixam isso muito claro. Por causa dessa clareza de identidade e de missão, é que Jesus rejeitou elogios. Quando o sujeito chega para ele e fala, bom mestre, imagina se fosse para nós. Se me chama de mestre, eu já falo, pois não. Se me chama de bom mestre, pois não, que isso? Claro, pois não, à sua disposição, minha porta sempre aberta, você me chamou de bom mestre? Quando o jovem chega para Jesus e fala, bom mestre, qual é a resposta de Jesus? Por que você está me chamando de bom? Bom é Deus. Por que você está me chamando de bom? Jesus rejeita elogios. Ele não gosta de ser elogiado, porque ele sabe o problema disso. Jesus rejeita a visibilidade. Quando Satanás o tentando torná-lo conhecido, Jesus rejeita a tentação. Ele fala, não preciso disso. Mas como não? Você imagina só a cena de você caindo assim do alto e aí vindo todos os anjos e acolhendo você e colocando você na terra são e salvo. Você imagina a repercussão disso na sociedade? Você imagina quantas selfies vão querer tirar com você? Você já imaginou as postagens que vão fazer no Facebook sobre você? Que coisa incrível que não vai ser? Jesus rejeita a visibilidade. Jesus rejeita a promoção que fazem dele. Jesus não quer saber de nada disso. E por que ele não precisa de nada disso? Porque ele tem clareza de identidade e de missão. Ele não tem crise de identidade. Ele não está descontente com quem ele é e o que ele tem a fazer. Ele tem isso com muita clareza. O Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que isso significa? Que para Jesus, o serviço é a definição da sua identidade, e a sua identidade é o que define a sua missão. Serviço não é o que Jesus faz. Serviço é a definição da sua identidade. Ele é servo. Existe uma diferença muito grande entre ser um líder servidor e ser um servo. Porque servir aos outros são coisas que a gente faz. Servimos aos outros. Agora, ser servo é quem nós somos. E essa é a identidade de Jesus. E servimos porque somos, e não porque aprendemos a servir. E não porque devemos servir. Servimos como extensão da nossa identidade. A nossa missão, portanto, tem que ser uma extensão de quem nós somos. Assim como Jesus,
tem no serviço a definição da sua identidade. E essa identidade, servo e servo sofredor, que dá a vida em resgate de muitos, é que ele define a sua missão. A gente está chegando no final dessa primeira parte. O erro de desejar o que Deus deu ao outro. Se desejarmos o que Deus deu ao outro, jamais seremos gratos pelo que Ele deu a nós. E se cobiçarmos a função do outro, jamais exerceremos a nossa. Moisés disse a Corá: Deus trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? Para pensar no que Corá tinha. Ele era um levita. Ele e os seus irmãos. E aí, essa é a indignação de Moisés. Você é um levita. Você foi chamado por Deus para junto dele, para junto de Deus. Você foi chamado para servir a comunidade no tabernáculo. Você foi chamado para cuidar de tudo aquilo que diz respeito à nossa adoração e serviço a Deus. E isso não é o bastante para você? Isso não é suficiente? Além disso, como se fosse pouca coisa, além disso, você ainda quer o sacerdócio de Arão? O que você tem na cabeça? Por que você está desejando o que Deus deu ao outro? Isso acontece com nós líderes demais. Isso acontece com nós que ainda não estamos em posição nenhuma de liderança demais. Porque nós não nos contentamos em compreender e nos alegrar naquilo que Deus deu a nós. Daí o que a gente faz? Eu quero ser como aquele. Eu quero ter o pequeno grupo como aquela. Eu quero ter a igreja que nem a daquele cara que tem 10 mil membros. Eu quero ter aquilo. Eu quero ser o pastor de uma comunidade gigantesca. Eu quero ser um teólogo conhecido como aquele outro. Eu quero influenciar minha geração como aquele cara está influenciando. E aí nós queremos o que Deus deu para o outro. E quando nós queremos o que Deus deu para o outro, nós nunca seremos gratos com aquilo que Ele já deu para você. Ele já deu para você. Esse é o ponto. Você não precisa querer nada que o outro tem, porque tudo o que você tem para ser e fazer já lhe foi dado por Deus. Basta você descobrir isso. Já lhe foi dado por Deus. Já está em você. Portanto, você não precisa desejar aquilo que não é seu. E só para dramatizar ainda um pouco mais o que Corá tinha, e ele ainda cobiçou o sacerdócio de Arão, olha o que esse texto de Deuteronômio diz sobre os levitas. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu. Olha isso. Os levitas não possuiriam terras, pedaços de terras. Sabe por quê? Porque o Senhor deu para eles algo muito maior do que as terras. O que Deus deu para os levitas? Ele se deu. Ele disse o seguinte: enquanto todos os outros vão receber porção da terra, vocês, levitas, vocês me receberão. Eu sou a herança de vocês. Eu sou a herança de vocês. Como é que Corá não percebe isso? Como não se alegrar e se contentar e viver a partir disso? Por que nós precisamos querer aquilo que Deus deu para o outro? Vamos fazer o nosso intervalo, daqui a pouco a gente continua.